Bem-vindos a mais um vídeo do Pérolas da Escritura. Você sabia que terá que prestar contas de cada palavra descuidada que já pronunciou? Jesus disse em Mateus 12, versículo 36, Eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Neste vídeo, revelarei 7 coisas que você nunca deve dizer a Deus, não importa o que aconteça. Número 1. Deus, por que eu? Essa é uma frase muito popular que muitas pessoas dizem sem entender o que realmente significa. Embora essa declaração pareça inocente, na verdade, revela mais sobre o seu estado de coração do que você imagina. Quando você diz, Deus, por que eu? O que você realmente está dizendo é, Deus, eu não mereço isso. Outra pessoa deveria estar passando por isso no meu lugar. É uma forma sutil de se fazer de vítima e insinuar que Deus está sendo injusto. Quando você diz, Deus, por que eu? A pergunta que deveria se fazer é, quem deveria ser então? Você acha que outra pessoa merece passar pela dor em seu lugar? Provações não são incomuns para um cristão. Na verdade, devem ser esperadas. Em 1 Pedro 4, versículo 12, está escrito, Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês. O apóstolo Pedro nos lembra que provações não são incomuns para os crentes. Em vez de perguntar, por que eu? Você deveria perguntar, Deus, o que estás tentando me ensinar com isso? Ou, Senhor, como posso te glorificar nessa situação? Essa perspectiva está mais alinhada com o que Tiago nos diz em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago nos encoraja a ver nossas provações como oportunidades de crescimento e maturidade. Quando você pergunta, por que eu? Está focando na dor, em vez do potencial de crescimento. Pense em Jó. Aqui estava um homem que perdeu tudo. Sua riqueza, seus filhos, sua saúde e muito mais. Tudo em um único dia. Se alguém tinha o direito de perguntar, por que eu? Esse alguém era Jó. No entanto, em Jó, capítulo 1, versículo 21, vemos sua resposta notável. Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou Deus de maneira tola. A resposta de Jó nos ensina que nossas circunstâncias não definem a bondade de Deus ou seu amor por nós. Quando perguntamos, por que eu? Estamos essencialmente questionando a sabedoria de Deus. Estamos dizendo, Deus, eu sei melhor do que você. Em vez de cair nessa armadilha, você deveria dizer, Deus, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas confio que estás trabalhando todas as coisas para o meu bem, como prometeste em Romanos 8, versículo 28. Essa abordagem reconhece a soberania de Deus e nossa compreensão limitada. Lembre-se de que todos na vida passam por diferentes desafios. As cruzes de algumas pessoas podem parecer mais pesadas do que as de outras, mas Deus sabe exatamente o que cada um de nós pode suportar. Número 2. Fazer votos precipitados a Deus. A segunda coisa que você nunca deve dizer é fazer promessas ou votos descuidados a Deus. Isso acontece com mais frequência do que você imagina, especialmente quando as pessoas se encontram em uma situação desesperadora e de repente começam a prometer a Deus o céu e a terra, se Ele apenas fizer algo por elas. Elas dizem, Deus, se me fizer passar nos exames, nunca mais faltarei à igreja. Ou, Senhor, se me ajudar a conseguir este emprego, darei metade do meu salário para a caridade. Isso pode parecer uma declaração de fé, mas nem sempre é uma boa ideia. Embora a intenção por trás de seus votos possa parecer inocente,
Eles são, na verdade, bastante perigosos, porque revelam que você está tentando prender ou manipular Deus. Mas aqui está o problema. Quando você faz tais votos, está na verdade dizendo duas coisas a Deus. Primeiro, você está dizendo a Deus que é muito forte e pode fazer isso por conta própria. E sempre que você confia em sua força, é muito provável que caia. Em segundo lugar, você está dizendo a Deus que ele pode ser subornado. Na verdade, a parte mais perigosa é que se você não cumprir sua parte do acordo, o diabo sempre atacará justamente o que você recebeu. A Bíblia descreve isso perfeitamente em Eclesiastes 5, versículos 4 a 6. Quando você fizer um voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus que o voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Perceba que a passagem diz que Deus ficará zangado e destruirá as obras das suas mãos. Isso é muito importante. Essa passagem é um severo alerta contra fazer votos apressados. O escritor de Eclesiastes está dizendo que é melhor não fazer voto algum do que fazer um e não cumpri-lo. Já vi pessoas que, sob pressão, fazem todo tipo de promessas a Deus que sabem muito bem que não vão cumprir. E a parte engraçada é que Deus sempre cumpre a sua parte da promessa. Isso é um fato. Quando fazemos votos precipitados a Deus, estamos essencialmente dizendo: Deus, se fizer isso por mim, farei aquilo por você. Mas Deus não é uma máquina de vendas. Ele não opera dessa maneira. Seu amor por nós e suas ações em nosso favor não dependem do que podemos oferecer a Ele em troca. Na verdade, esse tipo de barganha sugere que acreditamos que precisamos subornar ou persuadir Deus a agir em nosso favor, em vez de confiar em sua bondade e sabedoria. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 6:8. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Além disso, quando fazemos votos precipitados, muitas vezes superestimamos nossa própria capacidade de cumprir essa promessa. No calor do momento, podemos prometer coisas que são irrealistas ou até mesmo impossíveis para nós cumprirmos. Isso nos coloca em risco de fracasso e de uma possível culpa quando inevitavelmente não conseguimos cumprir. Pense na história de Jefté em Juízes, capítulo 11. Ele fez um voto precipitado de sacrificar a primeira coisa que saísse de sua casa, se Deus lhe concedesse vitória na batalha. Tragicamente, foi sua única filha quem primeiro o saudou ao retornar. Essa consequência devastadora de um voto apressado serve como um lembrete sóbrio do peso que nossas palavras carregam diante de Deus. Agora, você pode estar pensando: mas as pessoas na Bíblia não faziam votos a Deus? Sim, elas faziam, mas é crucial entender que esses não eram negócios desesperados feitos em momentos de crise. Eram compromissos ponderados e intencionais, feitos com pleno entendimento das implicações. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 1, vemos Ana fazendo um voto de dedicar seu filho ao serviço do Senhor, se Deus a abençoasse com um filho. Este não foi um voto apressado, feito em pânico, mas um compromisso cuidadosamente considerado que Ana estava preparada para cumprir. No Novo Testamento, vemos uma mudança na maneira como os crentes se relacionam com Deus. Vivemos sob uma nova aliança, baseada na graça, em vez da lei, como Paulo escreve em Efésios 2, versículo 8, versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. A palavra grega para graça aqui é charis, que implica favor imerecido. Nosso relacionamento com Deus não é baseado no que podemos fazer por Ele, mas no que Ele já fez por nós através de Cristo.
Esse entendimento deve nos libertar da necessidade de fazer votos precipitados ou barganhas com Deus. Em vez de fazer promessas apressadas, devemos nos aproximar de Deus com fé e confiança. Em 1 João 5, versículo 14, somos informados: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." A frase-chave aqui é "segundo a sua vontade". Nosso foco deve estar em alinhar nossa vontade com a de Deus, não em tentar fazer com que a vontade de Deus se alinhe aos nossos desejos. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a fazer um voto precipitado a Deus, pause e reflita. Em vez de dizer: "Deus, se você fizer isso, eu farei aquilo", tente dizer: "Deus, eu confio na tua bondade e sabedoria. Ajude-me a aceitar a tua vontade, seja ela qual for." Essa abordagem reconhece melhor a soberania de Deus e demonstra verdadeira fé. Número 3. Vou parar de te servir. Às vezes, quando as coisas não saem como queremos, podemos ser tentados a ameaçar Deus, dizendo que vamos parar de servi-lo. Já ouvi pessoas dizerem isso várias vezes, mas a verdade é que precisamos mais de Deus do que Ele precisa de nós. Às vezes fazemos essa declaração com arrogância, quase como se, sem nós, Deus deixasse de funcionar. Nosso serviço a Deus não é um favor que fazemos a Ele. Na verdade, somos nós que precisamos dele. Se você parar de servi-lo, Ele não deixará de ser Deus. Ele sempre permanecerá no trono. Se algo acontecer com você que você não entende, pergunte a Ele em oração, mas nunca faça ameaças. Não podemos ajudar a Deus, é o contrário. Lembre-se da história do filho pródigo em Lucas capítulo 15. O filho achou que poderia se sair melhor por conta própria. Ele foi embora pensando que o pai viria implorar por ele, mas o que aconteceu? Foi o filho que percebeu o quanto precisava do pai. Em Lucas 15, versículos 17 e 19, lemos: "E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai." Esta parábola ilustra belamente algo. Podemos pensar que estamos fazendo um favor a Deus ao servi-lo, mas na realidade somos nós que nos beneficiamos de estar na presença dele e sob seus cuidados. Número 4. Deus, você me deve. Você já se viu pensando ou até mesmo dizendo para Deus: "Depois de tudo o que fiz por você, você me deve alguma coisa"? A verdade é que Deus não nos deve nada, absolutamente nada. Na verdade, é o contrário. Nós devemos tudo a Ele. Em Romanos 11, versículo 35, Paulo faz uma pergunta retórica: "Ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado?" A resposta implícita é: ninguém. Ninguém jamais deu algo a Deus primeiro. Quando se trata do nosso relacionamento com Deus, somos nós que estamos eternamente em dívida com Ele. Ele nos deu a vida, nos sustenta a cada momento e nos ofereceu salvação através de seu Filho, Jesus Cristo. Quando você diz, "você me deve", está essencialmente se colocando na posição de credor de Deus, o que é tão absurdo quanto um vaso de barro exigir pagamento do oleiro que o formou. Isaías 45 aborda esse tipo de pensamento. "Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes?" Essa atitude de direito muitas vezes vem de uma mentalidade baseada em obras, pensando que nossas boas ações, de alguma forma, colocam Deus em nossa dívida. Mas a Bíblia é clara ao dizer que nossa justiça é como trapos imundos diante de um Deus santo. Isaías 64, versículo 6. Nossa salvação e toda coisa boa que recebemos são pela graça de Deus, não pelo nosso mérito. Mesmo quando servimos fielmente a Deus, Jesus nos lembra da atitude correta em Lucas 17, versículo 10. "Assim também vós,
Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Em vez de pensar que Deus nos deve algo, devemos cultivar uma atitude de gratidão pela sua graça e favor imerecidos em nossas vidas. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 4, versículo 7. Pois quem te distingue? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houveras recebido? Então, da próxima vez que você se sentir tentado a dizer: Deus, você me deve, pare e repense. Em vez disso, tente orar: Senhor, obrigado por tudo o que me deste. Eu não mereço suas bênçãos, mas sou grato por sua graça e misericórdia. Ajude-me a confiar na sua bondade e a usar o que você me deu para servir a ti e aos outros. Esta oração reconhece a generosidade de Deus, expressa gratidão e alinha nossos corações com os propósitos dele. Número 5. Deus prove a si mesmo. Esta é provavelmente uma das mais comuns. Quantas vezes já nos encontramos em situações em que exigimos que Deus prove a si mesmo ou sua existência? Queremos evidências tangíveis, um sinal de que Ele é real e que se importa. Mas aqui está a verdade chocante. Deus é grande demais e magnífico demais para ser pressionado a provar a si mesmo para nós. Ele é simplesmente grande demais. Na verdade, a própria natureza prova quem Deus é. Ele não precisa se provar. Pense nisso por um momento. O Criador do universo, aquele que formou galáxias com uma palavra e soprou vida na existência, não precisa se explicar para nós. É como uma formiga exigindo que um ser humano prove sua existência. A própria ideia é absurda quando consideramos a escala do poder e da sabedoria de Deus em comparação com a nossa. Salmos 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20 também diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. No livro de Jó 38, versículo 14, vemos a resposta de Deus às exigências de Jó por uma explicação. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho e disse: quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Declara se tens entendimento. Esta poderosa passagem nos lembra do nosso lugar em relação a Deus. Nós não estávamos lá quando Ele criou o mundo, e nosso entendimento é limitado. Exigir provas de Deus não é apenas desrespeitoso, mas também demonstra falta de fé. 6. Pedir a Deus para punir ou matar seus inimigos. Agora vamos abordar uma questão particularmente espinhosa. A tentação de pedir a Deus para punir ou matar nossos inimigos é um instinto humano natural, não é? Quando alguém nos machuca profundamente ou nos causa algum mal, nosso primeiro instinto pode ser clamar por sua punição. Mas como seguidores de Cristo, somos chamados a um padrão mais elevado. No Antigo Testamento, vemos inúmeros exemplos de pessoas clamando pelo julgamento de Deus sobre seus inimigos. Os Salmos, em particular, contêm muitas dessas orações. Por exemplo, no Salmo 55, verso 15, Davi clama que a morte os surpreenda, desçam vivos à sepultura, pois entre eles há maldade em seus lares. No entanto, precisamos entender essas passagens em seu contexto histórico e de aliança. O Antigo Testamento muitas vezes lida com Israel como nação e seus inimigos, e muitas dessas orações eram sobre o julgamento de Deus sobre aqueles que se opunham ao seu povo escolhido e aos seus planos.
No Novo Testamento vemos uma mudança radical nessa perspectiva. Jesus introduz uma maneira revolucionária de lidar com os inimigos. Em Mateus 5, versículo 43 e 44, ele diz: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Isso é uma mudança completa de paradigma. Jesus está nos chamando a amar nossos inimigos, não a orar por sua destruição. Em 1 Reis 3, versículo 10 e 11, Deus disse algo notável. Ele pediu a Salomão que pedisse o que quisesse, mas Salomão pediu por sabedoria. A Bíblia diz: E agradou ao Senhor o pedido de Salomão, e Deus disse a ele: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. Note que Deus elogiou Salomão por não ter pedido a morte de seus inimigos. Isso foi uma declaração muito importante. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a pedir a Deus para punir ou destruir seus inimigos, lembre-se das palavras e do exemplo de Jesus. Em vez disso, tente orar. Pai, perdoa-os e abre os olhos deles para a tua verdade. Trabalhe nos corações deles e atraia-os para ti, e ajuda-me a amá-los como tu me amaste. Esse tipo de oração tem o poder de transformar não apenas nossos inimigos, mas também nossos próprios corações. 7. Deus, eu desisto de você. Esta declaração de rendição espiritual é talvez a mais perigosa de todas, pois representa um abandono completo da fé e confiança em Deus. Em primeiro lugar, essa afirmação revela um mal-entendido fundamental sobre o caráter de Deus e seu compromisso inabalável conosco. Em Hebreus 13, versículo 5, somos assegurados: seja a vossa vida isenta de avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei nem te desampararei. Lembre-se, Deus não se intimida com nossas perguntas, dúvidas ou lutas. Ele nos convida a trazer todas essas coisas para Ele, com honestidade, como o Salmo 62, verso 8 nos encoraja. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus deseja um relacionamento autêntico conosco, onde possamos ser honestos sobre nossos sentimentos e lutas. No entanto, essa honestidade deve sempre ser temperada com reverência, confiança e disposição para se submeter à sua sabedoria e soberania.